Olá, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Flávia Pircher, ceramista, e hoje eu demorei um pouquinho para postar o vídeo porque eu tô com vários vídeos engatilhados, né? De acordo com o que vocês vão pedindo, vídeo dica, como faz isso, quero saber e tal. Só que eu passei o dia inteiro com o Fórum de Cerâmica na cabeça. E trabalhando e pensando, e cada hora eu lembrava de uma coisinha, de uma palavra, de uma palestra, de um tema. E agora eu estava sentada editando, né, o vídeo que vai para o ar hoje. Daí eu pensei, gente, não faz sentido eu ficar editando sobre um assunto e eu tô com a cabeça lá no outro. Vamos aproveitar essa energia do momento e compartilhar com vocês a sensação que eu tô tendo. Quem assistiu o fórum e participou do segundo Fórum de Cerâmica de Vinhedo há de concordar comigo. Foi uma vibe muito legal, foi uma energia muito boa. Claro, o Rogério é meu amigo, todo mundo sabe disso. Eu sou muito suspeita para falar dele, porque eu gosto muito dele, mas ele foi sensacional nessa iniciativa. Democratizou o acesso, chega em tudo quanto é lugar, por um preço justo, que na verdade é o mínimo necessário para a gente conseguir, para ele conseguir organizar essa parte tecnológica e hospedagem, site, tudo isso que vocês sabem que custa dinheiro. Mas com essa possibilidade do fórum online, a gente entrou no ateliê das pessoas, a gente entrou na vida, a gente conheceu as pessoas, se abrem e mostram, e um monte de assunto, a variedade de assuntos. Só que aconteceu uma coisa que muito doida, porque quando o Rogério foi convidando as pessoas, ele não deu tema, não tinha um tema específico para falar. Só que ao longo dos 2 dias, e a gente conversando com as pessoas, nós fomos vendo que rolou uma sinergia tão legal que parece que as palestras se completavam. E os temas foram imbricados assim, foi maravilhoso. O que mais me impressionou assim foram as histórias de resiliência, determinação, de não desistir. Sabe aquela coisa? Abrir o forno, tá tudo ruim, tá tudo feio, perdi a fornada inteira. Você, como diz a Karine Inácio, você dá aqueles 5 minutos para você soltar os cachorros e depois arregaça a manga e bola para frente. Pé da Serra, show de bola, ele contando a virada de mesa que ele deu, as dificuldades que ele enfrentou, assim, a garra que ele teve, o Wagner, né? E depois o Thiago contando a história dele para ele aprender, não tinha dinheiro para ficar pagando 2 aulas por semana, troca por serviço. O Patrício contando a história dele, que trabalha o dia inteiro, chega em casa e vai fazer escultura porque se comprometeu. A trajetória da cerâmica raiz, gente, fantástico. Eles começaram com um forno de cupinzeira e hoje eles têm um quaternário maravilhoso. E assim, e não é uma historinha Romeu e Julieta que tudo foi lindo, contos de fada final feliz. Compartilhando ali as perdas, as batidas de cabeça, as dificuldades, as vitórias, as aprendizagens. A Selma Calheira contando, não, botava as pulseirinhas, os colarzinhos dentro da bolsa e saía batendo de loja em loja porque eu tinha que vender com meu filho pequeno e manter tudo isso. Uma história de vida, de garra, sabe, de batalha, que às vezes a gente aqui, eu vou falar de mim, né, no conforto, tudo bem, também tive meus perrengues e tal, mas às vezes eu olho e falo, ai, gente, dá uma vontade de, sei lá, fazer outra coisa mais fácil, né? Porque são tantas variáveis, às vezes a peça não rachou, você precisa entregar para o cliente, ou nem tem cliente, mas a frustração, e você tem que batalhar com isso. Mas aí você vê todas essas histórias de vida maravilhosas, dá uma injeção de ânimo, dá um alto astral para você começar a semana, que hoje eu fiquei o dia inteiro trabalhando, fazendo, deu uma super agilizada aqui no ateliê. Então, é assim,
Vale muito a pena. É muito legal para vocês assistirem. Depois, o segundo tema que me chamou muito a atenção foi a questão da aprendizagem do ensino da cerâmica. Ao mesmo tempo que na entrevista com o Luciano e o Cidrais, falando do ICC e das dificuldades que eles enfrentam, das ações que eles têm, porque eles têm uma preocupação muito grande de ensinar cerâmica, tanto para perpetuação, para sucessão lá na cidade de Cunha, quanto como uma possibilidade profissionalizante. A gente viu também que o pessoal da Cerâmica Raiz, olha que lindo, eles terminaram a palestra deles falando assim, ó, a gente recebeu muita coisa e foi ajudado por muita gente, agora é a nossa hora de ajudar. Eles estão terminando de montar um forno quaternário no centro comunitário da vila lá de Brumadinho e eles vão dar aula gratuita para fazer a formação das pessoas. O ICC oferece um curso só com o professor Bambambam. Eu até brinquei, eu falei para o Luciano, deixa eu ser aluna. Ele falou, não, a gente só aceita aluno de 14 a 18. Eu me chamo de velha, né? Eu falei, não, eu dou uma maquiada, mas não passou. Porque imagina você ter 2 anos de aula, aprender esmalte com Flávia Santoro, escultura com Luciano Escultor, aprender sobre as massas de cerâmica com Cidrais, Tokai, Lei, tanta gente maravilhosa. E a luta deles, a batalha deles para não deixar essa cerâmica morrer na cidade. Tem boas escolas de cerâmica, sim, tem excelentes faculdades de cerâmica, mas o fato é que elas são insuficientes e o Brasil, com esse tamanho enorme, às vezes inviabiliza que as pessoas vão até o lugar onde estão instaladas essas faculdades. O ideal é que tivessem mesmo mais cursos técnicos esparramados pelo Brasil inteiro, para que as pessoas pudessem ter a iniciação, saber a técnica básica, para depois chegar na faculdade. Mas isso não existe. E quem garante isso, que o poder público deveria se responsabilizar, que é a educação básica, são as iniciativas privadas. Iniciativas como essa aqui do Rogério, iniciativa como a do ICC, como a da Cerâmica Raiz. Essas iniciativas garantem a perpetuação da cerâmica. E, ao mesmo tempo, teve as apresentações do José Augusto, do Patrício, do João Felipe, que são alunos desses projetos e que hoje são ceramistas fabulosos, profissionais, vivem disso e, de fato, encontraram na cerâmica o caminho profissionalizante. Isso é lindo, gente. Isso é fantástico, assim. Mas o quanto a iniciativa legal, quanto há uma boa na cerâmica, trabalhando de graça como voluntário, como todos nós trabalhamos no fórum. Porque todo mundo que estava lá não recebeu nada, trabalhou e se expôs, e se dedicou, e se preparou pelo amor à cerâmica e por querer compartilhar. Porque são pessoas que tiveram ajuda e querem ajudar também. Então, vocês imaginam a energia desses 2 dias. Foi maravilhoso. Bom, o terceiro ponto, aspecto que me chamou muita atenção, porque foram várias palestras falando sobre isso, na verdade, assim, não é o assunto, o tema, o título da palestra era outro, mas quando a pessoa começou a falar, foi levando para esse caminho. E aí que eu falo assim, coincidência, né? Eu não acredito muito em coincidência. Eu acho que o destino prepara algumas coisas pra gente. É sobre você fazer escolhas na cerâmica. Fazer cerâmica é saber fazer escolhas para você ser bom em alguma coisa. Por quê? Quem quer fazer tudo não faz nada, fica só remando na beirinha. Para você ter aquele corte vertical, ir a fundo, se apropriar de uma técnica, de um método, de um desenvolvimento de uma peça, a primeira coisa que tem que fazer é escolher. Escolher quais massas você vai trabalhar, quais esmaltes, qual é o tipo de queima que você vai ter, é queima gás, é queima lenha, é queima elétrica, qual é o tipo de forno dentro dessa queima que você vai ter, qual é o design da sua peça, quem que você vai atender? É restaurante? É hotel? É cliente final? É decorativo? É utilitário? São tantas escolhas. E assim,
O Bustos falou sobre isso, que ele estudou antes, ele falou, bom, se eu quero me dar bem e viver de cerâmica, não adianta eu querer fazer bowl e prata, porque eu não sou bom nisso. Então não adianta eu querer concorrer com os torneiros daqui da região da Espanha, porque não vai dar para mim, eu vou ter que escolher uma outra coisa. Olha a humildade, a sapiência. O Wagner do Cerâmica Pé da Serra, ele falou a mesma coisa, que ele estudou o mercado, que ele escolheu estar ali, ele escolheu o tipo de peça que ele ia fazer, ele escolheu o tipo de queima, porque tudo tem uma linguagem. A Bárbara também falou disso. Então, assim, olha quanta dica legal para quem está começando agora, ou para quem já está há um tempo meio que patinando sem saber para onde ir. Então, assim, todos eles fizeram esses comentários e deram muitas sugestões e compartilharam o que eles viveram, como eles pensaram, como eles escolheram. Isso também eu achei muito bacana, porque isso foi uma coisa que eu pessoalmente vivi. Eu fiquei muito tempo tentando fazer um monte de coisa e às vezes eu ainda dou uma escorregada, assim, eu ainda dou uma pisada na bola e eu começo a querer fazer um monte de coisa porque eu tenho curiosidade, eu quero aprender outras técnicas e tal. Mas aí quando eu percebo, eu já tô indo assim, me perdendo. Aí eu volto para o caminho central. Mas a todo momento eu tenho que estar me policiando. Eu sou assim, então eu já tenho essa consciência. E eu gostei muito que eles falaram isso. Seria muito legal se eu tivesse assistido essas palestras do fórum há uns 10 anos atrás, assim, ia ter me economizado um tempinho. Eu tô falando alguns nomes porque foram as pessoas que eu consegui assistir quando eu não estava intermediando ou as palestras que eu intermediei. Não consegui assistir todas ainda. Então, mas eu sei da programação, claro. O que eu achei muito legal da programação é de trazer vários pontos de vista sobre a cerâmica. Então, o ponto de vista de nós que fazemos, o ponto de vista de quem ensina, de quem aprende, das arquitetas que vieram e falaram o que, que um arquiteto espera do ceramista, eu achei super legal isso, do curador. Então, assim, foram vários ângulos, pontos de visão, que ajudam a gente até mesmo a direcionar o nosso trabalho. De repente, isso é um fato. Por mais que você tenha a sua linha poética tal, não adianta ficar fazendo vaso amarelo se o mercado está comprando vaso vermelho. Eu preciso ter essa conversa, esse diálogo com o mercado, saber ler o que está acontecendo, porque senão eu vou ficar produzindo e não vai ter quem consuma a minha produção. Então, nesse sentido, isso foi uma coisa planejada mesmo, que o Rogério ele buscou esses pontos de vista exatamente para proporcionar essa variedade, essa riqueza de olhares sobre a cerâmica artesanal e artística. E aí, a grande surpresa, que para mim foi um highlight mesmo, foi a questão do desenvolvimento de um estilo, de uma personalidade do ceramista. Não foi nada combinado, mas foi incrível. Eu comecei falando, foi a primeira palestra da cópia, né? Assim, para a gente entender um pouco por que essa tendência para copiar, mas para não ficar só nisso, porque não é para fazer isso, né? Você tem que evoluir. E aí veio a Bárbara na sequência, ontem, e contou sobre essa questão da cópia, do ponto de vista dela, e já dando uma sugestão de um exercício de criatividade. Então, primeiro você toma consciência do porquê isso acontece, aí você caminha, ela dá uma sugestão para você exercer a sua criatividade, e aí teve as palestras fabulosas do Afrânio, da Cecília e do François, contando todo o processo de criação deles. Do François, ele conta desde a pesquisa, como que ele chega na ideia, a Cecília contou a inspiração, da onde que vem, o Afrânio mostrou a rotina dele no vídeo,
E aí, como eles planejam o desenvolvimento do projeto e como eles conduzem o projeto e os percalços que vai tendo no caminho, as intempéries, coisas que não estavam planejadas e como eles vão contornando isso, tanto da parte, vamos dizer assim, poética, de direcionamento do que vai ser o produto final, quanto da parte técnica mesmo. E aí depois o final. Foi maravilhoso, foi maravilhoso eles mostrarem, são artistas assim estabelecidos, maduros, que têm um reconhecimento no meio, que compartilharam todo o processo de criação deles, né? E foi como se tivesse selado com chave de ouro, assim. Então hoje eu fiquei aqui trabalhando no estúdio e modelei um pouco, dei uma organizada, mas eu fiquei, na verdade, sorvendo tudo que eu escutei e tudo que eu vi nesses últimos 2 dias. Sabe quando você fica ruminando aquilo e volta, vai ecoando, aí você pensa, analisa, reflete. Foi um dia tão bom. Claro, vieram vários insights, flashes. Com o tempo, isso vai se acalmar, e daí eu vou assistir de novo as palestras e anotar, porque a hora que eu estava intermediando não dava para anotar. E, e também tem as palestras da outra sala na hora que eu estava intermediando, eu quero assistir. Mas o fato é que eu tô assim realmente muito grata e o que eu vou falar agora não é puxação de saco não e não é rasgação de seda, é de verdade. Tô muito grata de ter a oportunidade de participar como intermediária e de estar vivendo esse momento, porque aprendi muito. Aprendi, assim, conheci algumas pessoas que eu não conhecia, que eu só seguia pelo Instagram, conhecia assim de ver as imagens. São pessoas super legais, super queridas. Eu até brinquei assim no intervalo. Sabe aquela história que você vai numa festa, aí você vai no banheiro e sai do banheiro com 5 amigos novos, 3 viagens marcadas e convite para outras 2 festas? Foi assim que eu me senti que depois, conversando assim, a hora que não estava no ar, a gente combinou, não, vamos se encontrar, vamos fazer alguma coisa junto, tal, porque assim, são pessoas muito legais, uma vibe muito do bem, assim. E eu tô muito feliz de poder estar vivendo tudo isso, de aprender com tudo isso, né? E contribuir também para que isso realmente aconteça, que essa ação que é maravilhosa eu tenho certeza que dá muitos frutos, porque o fórum do ano passado foi bem legal também. E eu recebi até o mês passado uma mensagem de uma ceramista agradecendo por eu ter convidado ela para entrar no fórum. E ela estava com vergonha, ela não sabia como se apresentar, daí ajudei ela a montar o vídeo e tal. E ela foi ainda bem, porque depois disso veio um monte de convite para eu fazer workshop, para eu dar aula, e ela assim desabrochou. Ela falou, graças à insistência de vocês, porque realmente foi muito bom, valeu muito a pena mostrar o meu trabalho, que é lindo. Então, assim, são pessoas, tem muita gente boa no Brasil, tem muita gente boa. É só a gente procurar e as pessoas gostam de compartilhar. Olha que beleza, né? Então, para quem assistiu, eu fiz um resumo aqui. Eu não sei se vocês tiverem outros pontos legais, se vocês quiserem mandar aqui nos comentários, é bacana também, porque aí vai trazer outros pontos de vista. E para quem não assistiu, se puder, vale muito a pena. Não estou aqui fazendo propaganda, tá? Porque ninguém está ganhando dinheiro com isso, o valor é irrisório, é só para manter no ar mesmo. Mas assim, acho que foi o quê? Foi 8 horas de palestra na sexta, mas em 2 salas, então 16 horas. Mais 16 horas no sábado, são 32 horas de informação. Imagina, né? Se não é rico, assim. Ano passado eu fiquei, acho que uns 3 meses assistindo e reassistindo as palestras. E agora eu vou começar minha maratona de novo. Amanhã eu já começo. Eu espero que eu tenha conseguido compartilhar com vocês, na verdade, a energia boa que eu estou vivendo nesse momento, que está reverberando ainda de ontem e anteontem.
e que a nossa semana comece muito iluminada e com muita garra e muita vontade de fazer cerâmica. Boa semana!